Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. Este é o curso Geração de Pregadores Escatologia. Nós estamos no módulo de número 1 e esta é a terceira aula deste módulo. Eu digo que além do vídeo que você está acompanhando, nós temos também o slide desta aula e você pode baixar e acompanhar aí da melhor maneira possível para que você possa absorver mais e mais os conhecimentos que nós estamos trazendo aqui. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo investimento que você fez através deste curso e com certeza você será ricamente abençoado. Já está sendo, nós ainda estamos na terceira aula do primeiro módulo. Você acompanhando-nos no slide, você tem aí geração de pregadores online, preparando mensageiros para o reino de Deus, e este é o nosso objetivo aqui, preparar os mensageiros para o reino de Deus, para que eles possam pregar com fidelidade, sabendo o que estão falando. No segundo slide, você tem ali módulo 1, aula 3, o nosso curso de escatologia, e eu começo dizendo: na última aula, iniciamos o estudo a respeito das 70 semanas de Daniel, que é a chave para se entender a escatologia. Este período abrange desde o decreto para reconstruir os muros de Jerusalém até a primeira e a segunda vinda do Messias, passando pela primeira e indo até a segunda vinda do Messias. Então é muito difícil, queridos, nós aprendermos a escatologia bíblica se nós não conhecermos esta chave. É como se a escatologia estivesse fechada, fosse uma porta fechada, e você necessitasse de uma chave. É por isso que na aula de número 2 eu iniciei falando a respeito das 70 semanas de Daniel, que está no capítulo de número 9 deste profeta, e nós demos aí o início na aula anterior. Portanto, para que você compreenda esta aula que nós estamos iniciando aqui, é necessário, é fundamental que você tenha assistido, acompanhado a aula anterior. Muito bem, seguindo aí, nós vamos ao texto do profeta Daniel. Este texto é o capítulo 9 e ele começa no versículo 20. Então eu aconselho você a ler desde o versículo 20 o que nós já fizemos na aula anterior. No versículo 24, você vai encontrar ali o início da revelação, o que nós falamos também na aula anterior, mas eu quero ler para você. Diz assim o texto sagrado: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então você já viu que a profecia diz respeito ao povo do profeta, que é Israel, e a cidade aqui em questão é Jerusalém. Ele diz assim: para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então este é o período em que vai abranger as 70 semanas. Você já aprendeu também que as 70 semanas você precisa compreender juntamente com Levítico, capítulo 25, versículo 8, onde diz que cada semana se refere não a 7 dias, mas sim a 7 anos. Então vamos ao versículo 25, que é o ponto onde nós iniciaremos esta aula, a aula de número 3. O versículo 25, aí no seu slide, uma parte do versículo que eu selecionei é a seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62
semanas. Vamos lá então. Estas 70 semanas da qual o profeta Daniel fala, elas estão divididas em 3 períodos. Primeiro 7 semanas, depois 62 semanas, depois 1 semana. Então 3 períodos. Neste versículo de número 25, você tem aí 2 períodos. Então primeiro haverá 7 semanas, depois 62 semanas. E aí o texto se cala. E somente no versículo de número 27 é que você vai encontrar a semana que está faltando. Então você tem aí, nesta primeira parte, 2 períodos, 7 semanas, 62 semanas, que vai dar 69 semanas. Fica faltando uma que se completa no versículo de número 27. Queridos, é importante você saber que nestas aulas aqui, nesta questão das semanas, você vai ter que usar um pouquinho aí da matemática, mas é matemática básica. Então, estas primeiras 7 semanas, que fala aí no versículo de número 25, o que são essas primeiras 7 semanas? Não são semanas de dias, mas semanas de anos. Então, são 49 anos. A profecia está dizendo que num primeiro momento haverá 49 anos e dentro desse período acontecerá algo. Haverá um intervalo e depois haverá mais 62 semanas, ou seja, 434 anos, porque 62 vezes 7 vai dar 434 anos, porque são semanas proféticas. Então, primeiro um período de 49 anos, há um intervalo de tempo, depois um período de 434 anos. O que vai acontecer nesse período? Qual é o marco inicial? Você tem aí no seu slide o marco inicial, ou seja, a primeira etapa, que são os 49 anos da contagem, é o decreto de Artaxerxes para Neemias restaurar os muros de Jerusalém em 445 a.C. Esse texto está em Neemias, capítulo 2, versículos 1 ao 8. Então você precisa ter o marco inicial. O marco inicial é a ordem para a reconstrução, porque isso está no texto. Está no texto aí falando que este é o período em que a profecia das 70 semanas aí engloba. O marco inicial, portanto, é o texto de Neemias, capítulo 2. Então eu não vou fazer isto aqui, você precisa ir lá em Neemias, capítulo 2, para que você possa compreender o que aconteceu ali. Neemias estava triste, o rei vai perguntar por quê. Então, no versículo 8, ali, o rei vai liberar ele para que ele vai pedir para ir a Jerusalém, reconstruir o muro, reedificar a cidade. Então, este é o marco inicial, Neemias, capítulo 2, versículos 1 ao 8. No slide seguinte, fala a respeito das 62 semanas, ou seja, a segunda etapa. Então, a segunda etapa, que são as 62 semanas, ou seja, os 434 anos, eles se encerram exatamente na semana da crucificação de Jesus, o Messias. Então você pode ver que no versículo de número 26, ele vai dizer, ou melhor ainda, no versículo 25, ele vai dizer assim, ó, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Veja aí o versículo de número 25 e também o versículo de número 26. O Messias será cortado e o povo do príncipe que há de vir, versículo 26, destruirá a cidade e o santuário. O versículo agora é o de número 26. Então, esta profecia aqui, ela é fundamental para que você entenda as 70 semanas. Se você não compreender como um todo esta profecia aqui, você não consegue montar aí esta matemática. Então, primeiro 49 anos
para que serviram esses 49 anos? Para a reconstrução dos muros, com Neemias. Depois se inicia há um intervalo e se inicia uma nova marcação que vai se encerrar justamente na semana da crucificação de Jesus, fechando aí mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas, 62 mais 7, 69 semanas ao todo. Este príncipe que o versículo 26 fala, quem é este príncipe? É o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, que virá durante a tribulação. Mas também esta profecia pode estar se referindo à invasão do general Tito em 70 a.C. Seguindo aí o slide seguinte, depois das 69 semanas proféticas, há uma lacuna de tempo, e essa lacuna de tempo é indeterminado, esse tempo é indeterminado, que é a era da igreja, a era que nós estamos vivendo hoje, indo até o arrebatamento. O arrebatamento, eu coloco ali, da igreja, marca o início da 70ª semana. É a terceira etapa da profecia, versículo 27. Então, a semana que está faltando, já se cumpriram 69 semanas das 70. A semana que está faltando, ela se iniciará com o arrebatamento. Então, a partir do arrebatamento, haverá uma semana, ou seja, 7 anos, que é o período da tribulação. A 70ª semana é o período da tribulação. Vamos ao texto, então, de Daniel 9, versículo 27, seguindo aí. Já falamos do 25, do 26, agora o 27, que diz: Ele firmará aliança com muitos por uma semana, principalmente com Israel, que o reconhecerá como Messias. Então, Israel, os judeus, eles ainda esperam o Messias. E eles receberão o anticristo como se fosse o próprio Cristo. Então, haverá uma aliança. Logo após o arrebatamento da igreja, Israel fará uma aliança com o anticristo, pensando ser ele o Cristo. Na metade da semana, diz o versículo, fará cessar o sacrifício e a oblação. O que é a oblação? A oferta. Então, no meio da tribulação, ele se revelará quebrando a aliança com os judeus. O versículo ainda diz que sobre as asas das abominações virá o assolador. Este será o tempo de angústia e remorso para Israel. Jesus falou sobre este acontecimento em Mateus 24, versículo de número 15. Se você for lá, diz o seguinte, Jesus falando: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então é muito importante você entender que Jesus cita no sermão profético, capítulo 24 de Mateus, a profecia de Daniel como que se referindo à tribulação. Por isso que vai ser muito importante nós estudarmos também o capítulo 24 e 25 de Mateus, no segundo módulo, ou até agora no finalzinho deste primeiro módulo, para que a gente entenda que Jesus está se referindo à tribulação e não ao arrebatamento. Então, no meio da semana, ou seja, com 3 anos e meio, o anticristo que tinha feito uma aliança com Israel, ele se revelará quem ele realmente é, e será um tempo muito difícil para Israel, porque Israel vai lamentar muito por ter confundido o anticristo com Cristo. É algo lamentável, mas que acontecerá segundo a profecia bíblica. Muito bem, nós já vamos voltar aí com a parte B desta aula.